Olá, eu sou Emanuel e hoje nós vamos fazer uma simples transformação entre dois objetos. Nós vamos transformar um objeto em um outro objeto que nós desejamos. Vai ser um exemplo bem conhecido. Basicamente nós vamos ter um DTO e vamos transformar esse DTO em uma entidade que possivelmente vai ser salva no banco de dados. O DTO basicamente é um Data Transfer Object, ou seja, nós temos duas camadas distintas, pode ser também para fora da nossa aplicação, e nós estamos passando um conjunto de dados na forma de um objeto de uma camada para outra, e esse conjunto de dados está encapsulado em um DTO. Esse DTO tem que ser transformado no objeto que nós precisamos para ser utilizado ou em outra camada ou para salvar no banco de dados, certo? Então vamos criar aqui um novo projeto, cargo new transform. Vamos criar uma biblioteca, nesse caso. Vamos criar um arquivo, na realidade já está criado o arquivo lib. Eu vou deixar essa parte de testes, são basicamente testes unitários, nós vamos fazer uso dos mesmos, ok? Na realidade vamos começar aqui pelos testes, é algo bem simples, não precisa a gente pensar muito. Vamos criar uma função fn, deve transformar user create user DTO into, na realidade cometi aqui um pequeno erro, não muito sério. No Rust é usado o underline para separar as palavras em vez do camel case, né? Usado snake case em vez de camel case. Vamos seguir o padrão do Rust. Into user. Vou botar entity só para ser bem. Não, vamos deixar só isso. Ok. E aqui a nossa função de teste, ou seja, deve transformar um create user DTO into, já tem ali, into user, ou seja, deve transformar esse DTO, create user DTO, em um usuário, certo? Dando continuidade, nós precisamos primeiro criar um objeto do tipo DTO, create user DTO, que ele vai ser um create user DTO, e no nosso DTO ele vai ter apenas o primeiro e o último nome, certo? Então vai ser first name, novamente o código em inglês, né? Vai ser um string from, vai ser um objeto do tipo string, onde nós vamos construir a partir do seguinte literal John, e também o último nome, last name, John Doe, João da Silva, né? Aqui é vírgula, depois a gente está dentro da criação do objeto, e ponto e vírgula aqui. Ok, nosso objeto responsável pelos dados externos à nossa camada que nós vamos trabalhar já existe, que é o create user DTO. Pode ter vindo via um post, no qual nossa API vai receber, pode ter vindo de outra camada, enfim, não importa. Nós queremos basicamente criar um outro objeto user a partir desse objeto, e nós vamos usar agora um trait
do próprio sistema, né? Do próprio core do Rust. Então vamos ter a nossa estrutura user e nós vamos botar from, ou seja, esse from é um trait que vem do próprio Rust. Como entrada é o nosso DTO, create user DTO. E agora nós queremos verificar se nós precisamos verificar se os nossos dados foram corretamente transformados. Para fazer isso, a gente vai fazer um assert equals em cada um desses dados. Só que o nosso user possui um terceiro campo que foi formado pelos dois primeiros, que é o campo name. Esse nosso campo name, que vai ser o nome completo da pessoa, vai ser transformado a partir do primeiro nome e do último nome, certo? Então, nós vamos ter John Doe, como sendo o nome completo, e vamos comparar com o name do próprio usuário. Da mesma forma, nós vamos comparar os outros dois campos, first name, last name. Só que o first name é só John e o last name é só Doe. Nós temos aqui, verificando 3 partes, né? Observe que está cheio de erro porque as nossas estruturas ainda não foram criadas. Nós vamos criá-las agora. Struct create user DTO, e ele vai ter um first name que vai ser do tipo string e um last name que também vai ser do tipo string. Pronto, simples assim. E nós vamos ter uma outra estrutura que é o próprio user, que ele vai ter um name do tipo string. Observe que esse exemplo é hipotético, né? No caso, apenas para a demonstração, não tem sentido salvar esse name, caso esse user fosse uma entidade para o banco, né? First name também vai ser string e last name string. Agora nós temos as nossas duas estruturas, o DTO e a entidade por si. E agora nós precisamos implementar esse trait from, que nós fizemos uso aqui na linha 26. Então esse trait basicamente é uma implementação from, e agora nós vamos dizer da onde nós queremos extrair as informações, que é o create DTO, e para quem nós queremos transformar, que é o user. Existe uma função que nós devemos implementar, que é o from, obviamente, que ele vai ter um value aqui, do tipo que nós declaramos aqui, certo? No caso, é um DTO, do tipo create user DTO, e ele vai retornar um user, e aqui a gente usa self. O self aqui está referenciando o user, a mesma coisa. Aqui nós precisamos retornar quem? Nós precisamos retornar um user, ou seja, o objeto que nós queremos transformar. Então vamos retornar um user, e ele já tem aqui um autocomplete. O last name basicamente é o DTO.lastName, aliás, first name, e aqui last name DTO.lastName, e o name vai ser uma string que vai ser formada das duas partes. Vamos aqui criar um format. Format a gente usa para trabalhar com strings, e basicamente nós vamos ter dois placeholders com espaço entre eles, formando o nome completo. O primeiro é o first name e o segundo o last name. E aqui ele foi criado. Já tem o ponto e vírgula.
Ctrl Shift I, é que ele vai retornar uma string. Pronto, está completo o create user DTO e o user e a nossa implementação from do create para o user. Agora só precisamos importar aqui nos nossos testes para fazer uso das mesmas. Import a gente sabe que usa use, create, e nós vamos fazer uso de das duas estruturas, o create e o user. Ponto e vírgula. Vamos rodar o nosso teste. E o teste passou. Aqui ele está reclamando da mesma forma. Então vamos manter o padrão dele. Manter o padrão não nos incomoda, né? Default user. Ok. Should transform create user DTO into user. Ou outro nome poderia ser should create user from user DTO. Create user DTO. Né? Não importa muito isso não. O importante é que o teste passou e nós fomos capazes de criar a partir de um DTO que veio com dados externos à nossa camada que nós estamos trabalhando, criar um usuário, que é a entidade de trabalho nessa camada vigente, o que no caso poderia enviar para um banco de dados ou algo desse tipo. Ok? E é isso, pessoal. Aqui foi só um simples exemplo para demonstrar a capacidade desse trait from, onde nós podemos fazer essa transformação entre objetos a partir de duas estruturas diferentes, e provavelmente será muito usado nos nossos exemplos no futuro, principalmente quando nós estivermos criando, por exemplo, APIs, coisas desse tipo, no qual nós temos várias camadas, né, em uma arquitetura, por exemplo, arquitetura hexagonal, e essas várias camadas, em geral, é bom separar esses objetos, no qual representa dados, mas com uma estrutura diferente dependendo da camada. É isso, muito obrigado, até a próxima.